Seu programa Só Saúde hoje recebe com muita alegria Dr. Giancarlo Gorenstein. Tá certo o seu nome? Certinho? Tá bom. Dr. Giancarlo é infectologista, como você sabe, do Hospital Emílio Ribas. E Dr. Giancarlo, você está muito preocupado com as DST, né? Um problema que se banalizou muito o uso do preservativo, principalmente nos jovens. Quando hoje nós temos que o jovem ainda faz, por exemplo, as suas saídas com seus amigos, com seus colegas, ele ainda se vale muito da aparência, da estética do seu parceiro ou parceira para usar ou não o preservativo. Ah, esse é o critério, de escolha do preservativo. Esse é o grande problema, porque à medida em que você tem essa seleção simplesmente pelo simples fato da aparência, você não entende que as doenças sexualmente transmissíveis, seja o HPV, que é a verruga genital, seja o herpes, seja a hepatite B, sífilis e o HIV, podem se mostrar totalmente inaparentes, quer dizer, sem comprometer a saúde estética do parceiro ou parceira, e à medida então que as pessoas passem a ter essa relação desprotegida, passam sim a se contaminar. Esse critério estético é assim, é por simpatia ou é por talvez achar que fulano possa estar doente ou fulana possa estar doente? Pois é, as pessoas, por exemplo, vamos pegar o HIV, eu acho que o HIV é um bom exemplo disso. As pessoas confundem o que é o HIV e o que é a AIDS. A AIDS nada mais é do que uma infecção causada pelo vírus do HIV, mas que acabam promovendo o que nós chamamos de doenças oportunistas. São doenças que se aproveitam da oportunidade do sistema imunológico estar enfraquecido para se desenvolver. Então, o indivíduo que tem HIV, que se contamina, ele, para desenvolver AIDS, ele demora anos a fio. São os progressores normais, que nós chamamos normoprogressores, podem demorar 7, 8, 10 anos até desenvolver essas doenças oportunistas. Neste período de 7 anos, por exemplo, de média, nós teremos um indivíduo que aparentemente não sabe que é doente, e muitos dos quais não sabem que estão contaminados, e uma vez que não sabem que estão contaminados e tendo as suas relações sexuais desprotegidas, vão sim contaminar as outras pessoas. Quer dizer que então a gente deveria sempre fazer sexo seguro, fazer sexo protegido, sempre? Esse sexo casual com as pessoas que acabam se posicionando na noite, ou que são apresentadas, enfim, na faculdade, no trabalho, ele logicamente é um merecedor do uso do preservativo, sem dúvida alguma. A gente considera que as pessoas passem a ter algumas relações com uma determinada pessoa com uma certa frequência. Então, um trabalho americano mostrou que os jovens, eles têm em média 5 relações com uma determinada pessoa, eles consideram aquela relação absolutamente estável. E simplesmente, em se considerando essa pessoa uma pessoa já próxima, eles falam: poxa vida, que bobagem, né? Você está bem, eu também, vamos tirar a camisinha, por exemplo. E sem, no entanto, fazerem teste sorológico, ou seja, sem fazerem um teste para saber se um ou outro teria alguma doença sexualmente transmissível, por exemplo, o HIV, que pudesse ser factível da necessidade de se manter o relacionamento com o preservativo. Eu queria saber sobre as vacinas, porque, por exemplo, você falou mais de 300 tipos de HPV, né? A gente tem uma vacina que, se não me engano, cobre 3 ou 4, e eles são os mais frequentes? Então, todas as vezes que nós pensamos no HPV em termos de imunização, a única forma de se imunizar realmente, de se proteger, acaba sendo com a utilização das vacinas. Só que a vacina, elas são quadrivalentes, ou seja, elas têm como objetivo estar atuando tanto naqueles vírus que são vírus que nós chamamos oncogênicos, ou seja,
que evoluem para o risco de câncer, seja de vagina, de colo, de região anal, especialmente em sexo anal, onde há essa alteração, ou de pênis, ou de laringe para o sexo oral que acaba acontecendo. Então, ela configura a presença de 2 vírus voltados, ou a proteção para 2 vírus que são oncogenemicos, e 2 outros vírus que têm como o seu papel, principalmente na formação da verruga propriamente dita. Por outro lado, ela não contempla os outros 300 que eventualmente não seriam esses causadores. Quer dizer que tomei vacina, mas não estou totalmente protegido. Pois é, se eu entrar em contato com algum dos outros vírus que não são contemplados, eu posso sim desenvolver doença, e muitas vezes até uma doença clinicamente aparente. Então, nem por isso quer-se dizer que não houve efetividade. A gente, então, coloca aqueles que são os mais prevalentes, seja na indução do câncer, seja, portanto, na formação das verrugas. Agora, Jean, a gente sabe que HIV, por enquanto, não tem jeito. Não tem vacina, não tem a chamada cura, né? Se é que alguma coisa tem cura, tem controle, mas o pessoal está achando assim, AIDS não mata, então não tem problema, né? Eu acho que tem um pouco essa mentalidade de descuido, porque agora não mata, depois se eu pegar, eu tomo coquetel e tá tudo bem. Eu vou dividir para você duas formas as tuas perguntas. Primeira colocação tua em relação à questão da vacina. Hoje existem estudos ainda sobre vacina de HIV, vários braços, inclusive aqui no Brasil, mas ainda nós não temos nada real e efetivo. Porém, cada vez mais se entende que hoje nós temos o que nós chamamos de curas funcionais. O que é cura funcional? É quando você introduz a terapia antirretroviral, ou seja, a modificação específica para o HIV, e você consegue fazer com que haja uma diminuição da quantidade de vírus na corrente sanguínea e nos líquidos corporais. Sêmen, vagina, as secreções, basicamente os fluidos sexuais, digamos assim. E com isso, logicamente, existe a possibilidade de você diminuir também com isso a transmissão. Mas nós, ao mesmo tempo que diminuímos a quantidade de vírus nesses líquidos corporais, nós temos alguns lugares que nós chamamos santuários. São lugares esconderijo onde o vírus entra e lá fica latente, quiescente, dormente. Portanto, alguns lugares, regiões do cérebro, regiões como gânglios, são locais em que esse vírus pode estar simplesmente alojado. À medida que o indivíduo para de tomar essa medicação, esse vírus que estava escondidinho cai na corrente sanguínea e volta a infectar novas células, principalmente uma célula importante que são os linfócitos CD4. Os linfócitos CD4 são os produtores de anticorpos, por isso que à medida que eles são invadidos, diminuem a produção de anticorpos, favorecendo, portanto, as doenças oportunistas. Portanto, essas questões são questões extremamente importantes no tratamento. Hoje já se identificou que algumas drogas estão sendo desenvolvidas no sentido de tirar esses vírus desses santuários e jogá-los na corrente sanguínea em ação de outras drogas. Portanto, nesse momento, nós vamos dizer sim, a AIDS tem cura. Até então, de forma alguma, e o indivíduo, quando começa a tomar a medicação, uma vez iniciado, sempre ele vai ter que fazê-lo por todos os dias da sua vida. Jean, e tratamento para outras doenças? Por exemplo, eu consigo me livrar do HPV ou não? Quando a gente vai fazer o tratamento do HPV, é um tratamento que denota muita paciência, seja da equipe médica, seja dos próprios pacientes, uma vez que, à medida em que você identifica uma lesão realmente verrucoide, que esteja clara e que você consegue retirá-la,
Por outro lado, você pode não estar identificando uma lesão nova, ainda numa fase muito microscópica. Então você trata aquela e aquela e a vai outra aparecer está logo aparecendo. mais. O pior, que o fato dela ter crescido, ela contamina aquela sua região vizinha e novas verrugas acabam acontecendo. Então, isso denota uma paciência muito grande e, de certa forma, uma certa frustração para quem se acomete da verruga. Por isso, a vacina é importante, por isso o uso do preservativo é extremamente identificado. E no caso da sífilis? A sífilis, só para se ter uma ideia, o uso do preservativo claramente é a melhor forma. Mas nós temos que lembrar um outro aspecto. A sífilis ela pode ser transmitida pelo sexo oral. Então, algumas das vezes esse indivíduo tem essa lesão na região genital e que a sua parceira, por exemplo, vai proceder a um sexo oral desprotegido e aí ela se contamina. Essa primeira lesão, como eu disse, ela é indolor e ela pode acontecer no céu da boca, na amígdala ou muitas vezes no lábio. Até quem olha e fala, pô, é uma herpes, mas é uma herpes que não dói e que demora muito mais do que o herpes, que seriam 3 a 5 dias. Portanto, isso faz com que alguns consigam ainda procurar um profissional médico. Outros, infelizmente, não o fazem. Dessa forma, a chance de contaminação é extremamente grande e, caso não sejam feitos testes sorológicos ou caso não haja a procura de um profissional médico para identificar e iniciar o tratamento, seguramente eu tenho a chance de cronificar, deixá-la latente, trazendo problemas futuros. Bom, pelo jeito, as doenças sexualmente transmissíveis são terríveis mesmo, porque a maioria delas passa despercebida. Exatamente. Você só vai perceber quando as consequências já são mais sérias. Por isso que hoje, quando a gente fala de sexo seguro, é literalmente pelo uso do preservativo, para que as pessoas, é importante que todos tenhamos essa noção, principalmente hoje nós temos os nossos jovens, que eles absolutamente banalizam o uso do preservativo, não fazem mais parte do rol de segurança. E agora, muitas das vezes a gente ainda tem uma outra situação. O jovem ainda usa droga e álcool, principalmente nas suas baladas, nas suas noitadas, e mesmo lembrando dessa informação do uso do preservativo, eles acabam, fruto dessa associação, banalizando ainda mais e sequer lembrando da sua utilização naquele momento. Sim, porque aí com droga, com álcool, comigo não acontece, fica Sempre mais... acontece com Agora, quando isso acontece, isso destrói todo o destino desse jovem, da sua família. Então, a melhor forma, sim, é a prevenção. E ainda tem também a hepatite, né? Pois é. Que também você só percebe se você fizer teste ou se quando nós falamos comprometer de o fígado. A gente tem hepatite B, também possibilitada pela prevenção com o uso de vacinas, e ela garante, sim, uma proteção. Além do uso da hepatite, da vacina da hepatite B, ela tem absolutamente as mesmas formas de transmissão da AIDS. É através de secreções contaminadas, sangue, esperma, enfim, são essas formas que realmente acabam se fazendo. 80% dos casos são casos agudos, e a gente considera uma hepatite B aguda até 6 meses, podem dar manifestações muito exuberantes, por exemplo, dando o amarelamento dos olhos, urina escura, mas não obrigatoriamente isso possa acontecer, mas em 80% dos casos existe cura, resolução pelo próprio organismo. 20% desses casos podem sofrer o que nós chamamos de cronificação. Geralmente, esses 20% são aqueles casos daqueles indivíduos que não tiveram manifestação nenhuma. Tiveram hepatite e não fizeram aquela forma mais exuberante, ou seja, a resposta inflamatória contra o vírus foi muito baixa, não conseguindo clareá-lo, não conseguindo destruí-lo. E aí é o caso da persistência do vírus, o vírus mantendo a sua agressão sobre o fígado, e à medida que ele mantém essa agressão sobre o fígado, ele vai promovendo as suas
reações locais, seja a formação daquela gordura do fígado, a esteatose, a cirrose, e levando tanto à insuficiência do fígado na sua atividade, como ao mesmo tempo aumentando as chances de riscos até de câncer como hepatocarcinoma. Portanto, qual é a forma de prevenção? É através da vacina, principalmente para aqueles que já não têm a sua imunização estabelecida. Ficou assustado? Ótimo, porque assim na sua próxima balada você já bota no bolso ou na bolsa um montão de camisinhas e leva junto, né, doutor? Que é muito bom, né? Então tá bom. Dr. Giancarlo Goristain, muito obrigada pela sua presença aqui no Só Saúde. Para você, até o nosso próximo programa.